Aqui é o Luiz, sou professor de filosofia do Tudo Mastigado e hoje eu queria discutir com vocês um pouquinho o Sócrates, tá? A gente vai pensar em tentar entender um pouquinho das ideias, os principais conceitos do Sócrates, as principais contribuições dele para a filosofia, beleza? E eu vou tentar fazer uma pegada geral assim das ideias do Sócrates. Então olha só, pessoal, o Sócrates é, talvez, o filósofo mais importante da história da filosofia e ele com certeza é um marco na história da filosofia antiga, né? Sócrates, a atuação do Sócrates como um pensador, como um filósofo, foi tão importante já na antiguidade que a gente usa o Sócrates como uma ferramenta de definição desse período, ou seja, você tem o período pré-socrático, o período socrático e o período pós-socrático, né? Ou seja, os filósofos que vêm antes e depois do Sócrates, justamente porque ele representa um marco na história da filosofia. E assim, pessoal, o Sócrates é um cara sensacional, né? É um figurão muito excêntrico, né? Sócrates tinha algumas coisas bem peculiares da sua personalidade que tornaram ele uma figura muito conhecida. Por exemplo, Sócrates nunca escreveu nada, né? Sócrates nunca escreveu nada, tudo que a gente sabe do Sócrates foi aquilo que falaram dele, sobretudo o que Platão falou dele, o que Aristóteles falou dele, o próprio Diógenes Laércio, Aristófanes, o próprio Xenofonte, que escreveu também uma apologia de Sócrates, né? Tudo que a gente sabe dele foi aquilo que falaram dele, né? Porque o Sócrates nunca escreveu nada, né? Ele acreditava que a filosofia era um exercício do diálogo, um exercício da discussão, do debate, né? Que não se fazia filosofia escrevendo. Era uma coisa dele, assim, tá? E o que a gente sabe do Sócrates, em grande medida, foi aquilo que o Platão, o seu maior discípulo, né, deixou pra gente, né? Através dos seus diálogos. E uma coisa interessante é justamente isso, né? O método dialógico do Sócrates, né? O diálogo como ferramenta do conhecimento. É engraçado porque o Sócrates fazia filosofia a partir do debate, a partir da discussão, literalmente de um diálogo, né? Sócrates passava o tempo todo, né, perguntando para as pessoas o que era o amor, o que era a beleza, o que era a justiça, o que era o bem, o que era o mal. Passava o dia inteiro nas ruas discutindo, né? Era muito chato Sócrates, né? Totalmente insuportável, né? Aliás, foi por isso que ele morreu. Brincadeira, né? Assim, Sócrates foi morto, né? Se vocês leram a apologia de Sócrates, né? Lá vai ter a acusação, a defesa e a condenação do Sócrates, né? O Sócrates, ele foi morto, foi condenado à morte justamente porque ele ficava discutindo com as pessoas na rua, e isso foi trazendo ao longo da vida dele muitos inimigos, né? Muitas pessoas que detestavam o Sócrates e se articularam, né? Foi uma articulação mesmo, né? Para matar o Sócrates, né? Ele foi condenado a tomar cicuta, que é uma espécie de veneno, e enfim, morreu, né? Mas o Sócrates, a gente brinca porque o Sócrates morreu porque era muito chato, né? Ficava enchendo o saco de todo mundo, perguntando coisa, até a hora que mataram ele, se livraram dele, né? Além disso, pessoal, uma coisa interessante é que a gente fala que dessa relação entre o Sócrates e o Platão, a gente não consegue fazer uma distinção entre um e outro. Ou seja, você não consegue saber, dentro dos diálogos de Platão, quem que é o Platão e quem que é o Sócrates, né? Isso é muito interessante porque, assim, já que aquilo que a gente sabe sobre o Sócrates foi aquilo que o Platão escreveu em grande medida, nada nos impede de pensar que o Platão usa Sócrates também como um personagem, ou seja, como alguém que vai levar a culpa por aquilo que ele está falando, né? Justamente porque, olha, se o Sócrates morreu porque ele expunha as suas ideias, porque ele tinha coragem de colocar as suas ideias no mundo, né? Platão deve ter visto isso de uma maneira interessante e pensado, eu posso muito bem colocar a culpa no Sócrates, né? Por isso que quem está falando é ele, não sou eu. Isso é bem interessante. Mas assim, essa indistinção entre Sócrates e Platão é legal também, porque quando você começa a estudar os diálogos de Platão, você começa a perceber que, de fato, parece haver ali, em alguns diálogos de Platão, uma característica ainda muito socrática, né? Que parece expor o pensamento de Sócrates tal como ele pensava as coisas mesmo, né? Sem ser um personagem. E aí, nos próximos escritos, já no final da vida de Platão, ele começa a ter o Sócrates do Platão começa a ter uma perspectiva um pouco mais idealista, né? Que era típica do Platão. Enfim, há uma discussão assim dos especialistas, né? Mas essa relação entre o Sócrates e o Platão é bem interessante, né? E justamente por conta dessa relação a gente não consegue distinguir um do outro, né? Enfim, outra coisa. Quando a gente está falando do Sócrates, a gente está falando de um filósofo que, do ponto de vista histórico, é o primeiro a desenvolver a ideia de um conceito.
né? Conceito como a definição do objeto, conceito como uma forma de descrever as coisas, de explicar as coisas como elas são a partir das suas características centrais. Ou seja, a grande preocupação da filosofia do Sócrates é dizer o que as coisas são, é explicar o que as coisas são, é entender as coisas em sua natureza, em sua essência, né? É interessante porque quando a gente está falando de definição do objeto, a gente está falando de definição do objeto não apenas no sentido material das coisas, mas sobretudo das ideias, do pensamento, né? O exemplo que eu coloquei aqui é a questão da beleza, né? Tem um diálogo famoso, é Hípias, se eu não me engano é Hípias, né? De Platão. É um diálogo que o Sócrates está discutindo o que é a beleza, né? Isso até aparece no filme, se vocês quiserem ter um contato com isso, tem um filme, Sócrates, tá? Sócrates, do Roberto Rossellini. Se eu não me engano é isso, pessoal. É um filme bem legal, que aliás serve como ferramenta de estudo para vocês, tá? Roberto Rossellini, Sócrates. É de 1970 esse filme. Tem no YouTube, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem interessante, porque vai falar justamente disso, né? Então tem uma hora que ele tá lá discutindo com o Hípias, e ele fala, eu tô indo ali declarar um poema que eu escrevi, que as pessoas dizem que é muito belo. E aí o Sócrates pergunta, então você sabe o que é a beleza? Me diz o que é a beleza, né? O Hípias vai falar, não, eu sei o que é a beleza, então me diz o que é. Aí o Hípias vai falar, uma bela virgem, isso é uma coisa bela. Aí o Sócrates concorda, beleza, uma bela virgem é uma coisa muito bela. Mas eu posso considerar outras coisas belas? Por exemplo, uma bela panela. Ele dá uns exemplos meio toscos lá, né? E aí o cara fala, né? Existem belas panelas, existem belos objetos, mas todas essas coisas são feias comparadas a uma bela virgem. E aí o Sócrates questiona de novo. E uma bela virgem comparada a um Deus, que é um ser perfeito, perfeito em si, por si, uma virgem comparada com um Deus, ela pode ser feia? Pode. Então calma aí. Como é que a beleza pode ser representada por uma bela virgem e em algum momento essa bela virgem ser feia? Como é que ela pode ser bela e feia ao mesmo tempo, né? Me diz o que é a beleza. Sócrates questiona dessa forma. Ele acaba levando o seu interlocutor a uma espécie de contradição, né? E é por isso que a gente fala dos diálogos aporéticos, né? Os diálogos que não chegam a uma solução, não chegam a uma definição, né? E essa coisa do Hípias, da beleza, é bem interessante, porque o Sócrates vai fazendo, né, através do diálogo, o seu interlocutor chegar a contradições. E essas contradições para o Sócrates é a forma de mostrar que no fundo, toda vez que a gente acha que sabe de alguma coisa, é que a gente não sabe de verdade, né? Isso aparece no diálogo, isso aparece no filme, é bem interessante, né? Além disso, pessoal, uma das coisas que a gente fala do pensamento do Sócrates é a questão do seu método, tá? E assim, método aqui, a gente pode colocar bem com entre aspas, tá? Porque não é método no sentido científico, beleza? É método no sentido de uma forma de fazer filosofia, tá? É método no jeito de fazer, no jeito de agir. E o método socrático, ele tem duas características centrais, né? A ironia e a maiêutica, beleza? Bom, ironia e maiêutica, dentro do pensamento socrático, são duas coisas que se relacionam de uma forma interessante. O conceito de ironia, o sentido de ironia, tá? Do Sócrates é bem diferente do que a gente pensa da ironia, tá? Nós, contemporâneos, modernos, quando a gente está falando de ironia, a gente está falando mais ou menos de uma forma de falar, de uma forma de agir, em que você fala uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e falo, nossa, você está muito bela. Mas na verdade eu estou querendo dizer, nossa, você está muito feia. O nosso conceito de ironia, de fato, parece ter a ver com essa ideia de você falar uma coisa querendo dizer outra, tá? No caso do Sócrates, ironia tem um sentido totalmente original, tá? Ironia para o Sócrates tem a ver com uma certa capacidade de assumir que você não sabe de alguma coisa para tentar chegar a um determinado conhecimento, para tentar chegar a um determinado conceito. Ou seja, tem a ver com você, de alguma maneira, fingir que não sabe para fazer o outro definir aquilo que ele está falando. Eu explico. Aliás, quem quiser entender um pouquinho mais, teve um filósofo, né, moderno, né, considerado um dos pais do existencialismo, que escreveu um livro chamado Conceito de Ironia, em que ele vai falar justamente do conceito de ironia socrático, né? É o famoso filósofo, o Kierkegaard, tá? Que é um desses filósofos que tem um nome extremamente difícil, beleza?
Mas joguem aí na internet, no Google, e deem uma pesquisada. Ironia Kierkegaard. É um estudo que o Kierkegaard faz da ironia socrática e pode ser uma ferramenta de estudo para vocês, assim, maravilhosa, tá? É um livro muito bom e o Kierkegaard vai tentar fazer uma análise bem rigorosa, vai fazer uma abordagem bem completa do conceito de ironia do Sócrates. Mas enfim, com Sócrates, ironia tem justamente a ver com aquela famosa ideia dele do só sei que nada sei, né? E isso é interessante porque quando Sócrates está dentro do diálogo, uma coisa que ele gosta de fazer é assumir que não sabe de alguma coisa, é dizer que não sabe de alguma coisa e entregar a responsabilidade, né, de definir o objeto, de definir o conceito para o seu interlocutor. Então, eu não sei de nada, eu sou um ignorante, eu só sei que nada sei, eu sou um tolo, eu sou um idiota. Me diz o que é que você acha, me fala a sua opinião. Ah, vamos falar sobre a beleza. Beleza, eu não sei o que é o belo, eu não sei o que é a beleza, mas me diz aí o que você acha. Me dá a sua opinião. Quando Sócrates faz isso, ele transfere para o seu interlocutor a responsabilidade de definir as coisas. Então ele parte dessa posição. É bem interessante. Você sempre vai ver o Sócrates falando que não sabe das coisas, que ele é um ignorante, que ele não entende, que ele é um bobo, que ele é um tolo. Ele sempre vai assumir a posição de quem não sabe de alguma coisa. E ao fazer isso, ele coloca a responsabilidade na mão do seu interlocutor, de quem está se contrapondo a ele. E ele só vai argumentando, ele só vai questionando. E esse questionamento, de alguma maneira, vai colocando o seu adversário, né, numa espécie de armadilha, né? Porque o Sócrates vai colocando questões e o adversário vai respondendo, e ele vai colocando outras questões, e essas outras questões, de alguma maneira, levam esse adversário a chegar a uma contradição. E ao chegar nessa contradição, é que o interlocutor do Sócrates, ou ele assume que não sabe, né? Não sei, realmente não sei. Quem sabe é você, Sócrates, né? Sócrates provavelmente adorava ouvir isso, né? Só sei que não sei, tá? Eu não entendo nada. Ou às vezes ficava puto com Sócrates, tá? Sócrates fez muitos inimigos justamente porque as pessoas ficavam, assim, com muita raiva dele, porque ele ficava botando as pessoas dentro de uma situação de ridículo, sabe? Fazendo as pessoas assumirem que não sabem de alguma coisa e tal. E o Sócrates é bem interessante, assim, o jeito dele de fazer filosofia é bem interessante, é bem da contradição, da dialética, né? A forma de fazer filosofia do Sócrates é muito da discussão, do debate, do embate entre ideias, né? É um filósofo sensacional, assim, é um dos meus preferidos, aliás, tá? Tudo bem que foi muito criticado pelo Nietzsche mais tarde, mas é um figurão, assim, é um cara muito importante para a história da filosofia. Então, assim, pessoal, ironia, então, como eu falei, tem a ver com essa ideia de você assumir que não sabe de alguma coisa para tentar definir o objeto, né? E a segunda parte, né, do método socrático é aquilo que a gente chama de maiêutica, que significa mais ou menos dar luz, né, a ideias, né? Dar luz a ideias. É porque assim, pessoal, maiêutica, né? A gente vai dizer que maiêutica é a profissão das parteiras, né? As mulheres que ajudam a dar luz às crianças, né? E o Sócrates também falava disso, brincava com isso, porque a mãe do Sócrates era parteira, né? Na cidade dele, onde ele nasceu e tal. E o Sócrates brincava, né? Enquanto a minha mãe ajuda a dar luz a pessoas, eu ajudo a dar luz a ideias, né? Maiêutica para o Sócrates tem a ver justamente com essa contraposição de ideias, e dessa contraposição de ideias, uma nova concepção surge, uma nova ideia surge. Ou seja, maiêutica tem a ver com você trazer as ideias ao mundo, né? Você trazer novos conceitos, você construir novas ideias. Então, se vocês prestarem atenção, parece que ironia e maiêutica, dentro do pensamento do Sócrates, parecem se relacionar de alguma forma, né? Ele assume que não sabe, só sei que nada sei, começa a questionar, ele começa a fazer o seu interlocutor definir as coisas, os objetos, e a partir dessa discussão, a partir desse questionamento, novas concepções vão surgindo. E é daí que vem o conhecimento, segundo Sócrates, né? É bem legal porque parece que ele está tentando, no fundo, mostrar para as pessoas que tudo aquilo que elas acham que elas sabem não passam de opiniões, né? E isso é bem interessante porque tem a ver justamente com isso, né? O conhecimento como superação das meras opiniões, né? E de fato, entenda, quando você tem uma opinião, você só tem uma opinião.
Beleza? A sua opinião ela só vai ser uma verdade ou uma falsidade quando você tiver condições, quando você tiver capacidade de discutir ela com as outras pessoas. A gente tem que deixar de pensar, e essa é a grande lição do Sócrates, né, do ponto de vista filosófico, a gente tem que parar de achar que as nossas opiniões são verdades, que as nossas opiniões são, sabe, um castelo de pedra dentro do qual a gente se esconde e as pessoas têm que ir lá invadir, destruir. As nossas opiniões são apenas opiniões. Elas só podem ser um conhecimento, uma verdade efetiva, quando eu tenho a capacidade de discutir com alguém. Quando eu tenho coragem de discutir com alguém. Então, a gente tem que entender o conhecimento não como opinião, mas como superação da opinião. E é engraçado porque o Sócrates é um cara que já estava falando disso assim, há 2000 anos atrás, sabe? E é uma coisa que a gente não entendeu ainda, né? As nossas opiniões são apenas as nossas opiniões. Quando você tem opinião, você ainda não tem conhecimento, tá? E, de fato, isso é interessante porque tem a ver com a grande discussão do Sócrates, né? Dessa relação entre doxa e episteme, né? Doxa e episteme, pessoal, a gente traduz como, de novo, doxa, opinião, ok? E episteme, conhecimento. Então, olha só, parece que dentro do pensamento socrático, essa relação entre doxa e episteme, opinião e conhecimento, tem a ver com uma certa mediação, tem a ver com uma certa discussão. Parece que o conhecimento é esse meio do caminho entre a minha opinião e a verdade efetiva das coisas, né? Ou seja, de fato, parece que para o Sócrates, essa coisa da opinião, ela é importante porque assim, você tem que partir da opinião, mas você não deve permanecer na opinião. Você tem que tentar chegar sempre a outro lugar. Eu tenho que levar em consideração, de fato, isso é importante, eu tenho que levar em consideração a opinião das outras pessoas. Mas essas opiniões, elas não podem permanecer como meras opiniões. Elas têm que ir a outro lugar. Ou seja, Sócrates também está dando uma lição muito interessante do ponto de vista do conhecimento, que é justamente da nossa capacidade, né? A capacidade do ser humano de reconhecer os limites do seu conhecimento. Quando eu reconheço que eu não sei de alguma coisa, aí sim eu estou abrindo espaço para o desenvolvimento de novas ideias, de novas concepções. E é justamente por isso que o Sócrates vai ser um cara tão importante e tão respeitado por todos os filósofos, né? Porque ele parece ser o primeiro a discutir, de fato, essa coisa da opinião, essa coisa da verdade, se é que a verdade existe, como é que a gente define as coisas, como é que a gente compreende as coisas a partir do conceito, né? É sensacional, assim, tá? Então, o conhecimento como desenvolvimento é o que a gente vai falar dessa relação entre doxa e episteme. O conhecimento é algo que nós desenvolvemos, o conhecimento é algo que surge da nossa capacidade de discutir ideias, ok? Outra coisa, pessoal, Sócrates é um filósofo que, assim, ele está num período em que a filosofia ainda está se estabelecendo, né? O Sócrates, ele também vai mudar o foco da filosofia das coisas da natureza, como queriam os pré-socráticos, né? A preocupação dos pré-socráticos era com a natureza, era com o mundo, era com as coisas do mundo. O Sócrates, ele vai deslocar a reflexão filosófica para o homem, né? Para a figura do homem, tentando compreender o que é o homem, o que é a essência do homem, o que é o conhecimento, como é que a gente conhece as coisas. Então o Sócrates começa a restringir um pouco mais o debate filosófico a partir do indivíduo, a partir daquele que está inserido no processo do conhecimento. Ou seja, começa a haver o desenvolvimento da filosofia socrática, ela começa a ser também muito original nesse sentido. Reconhecer que o indivíduo é quem conhece, reconhecer que aquele que está inserido no processo do conhecimento é o próprio indivíduo. Então, a gente tem que entender o conhecimento do ponto de vista do ser, do indivíduo, né? Daquele que está falando, daquele que está discutindo. Isso é bem legal, tá? Bom, eu acho que agora a gente tem algumas ferramentas, tá? Para tentar resolver uma questão. Então, vem aqui comigo, vamos tentar entender essa questão que eu trouxe para vocês hoje. Então, olha só, pessoal. O Sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. Sócrates: mas dize-nos se preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar numa longa exposição ou empregar o método interrogativo. Estrangeiro: com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo, com um interlocutor.
Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. Então, é correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista metodológico, adotar a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos. Olha, aqui ela pode causar alguma confusão. De fato, a maiêutica pressupõe a contraposição dos argumentos, porque é a partir da contraposição de argumentos que novas ideias surgem. Você dá à luz a novas ideias. Mas assim, a maiêutica não pode ser definida apenas como contraposição dos argumentos. Então, essa aqui a gente já exclui, beleza? A dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores. Bom, aparentemente é essa aqui, né? Já que, de fato, é através da dialética. Lembrem-se, dialética não pode ser pensada apenas no sentido definido por Heráclito. A dialética ela é mais, tá? A dialética, ela de fato, ela parece ser aquilo que permite a produção de ideias a partir de um choque de opiniões, de uma contraposição de opiniões, de argumentos. Então, de fato, a dialética que une numa síntese final as teses dos contendores. Mas aparentemente é a B. Vamos ver as outras. C. O empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos. A definição está certa. O empirismo é uma concepção acerca do conhecimento que realmente acredita ser possível um conhecimento através das experiências sensíveis. Só que o problema é que o empirismo é um movimento filosófico, é uma discussão acerca do conhecimento que só vai surgir na modernidade, depois da Revolução Científica, né? Grandes figuras do empirismo vão aparecer nesse período, Locke é um exemplo disso, então a C já não é, né? Porque está falando de um outro contexto histórico. D. A priorismo, né? Que funda a eficácia da razão humana na prova da existência de Deus. Não faz o menor sentido, tá? O a priorismo também é outra coisa. O a priori vai ter uma definição mais específica com Kant, já no final da modernidade. Então, enfim, não é isso aqui. E assim, a priorismo não está relacionado com a existência de Deus ainda, né? E o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano. Também não é isso, tá? O dualismo tem a ver com uma divisão. Por exemplo, uma divisão entre duas coisas, uma relação entre duas coisas. Por exemplo, alma e corpo, né? Existe esse dualismo do ponto de vista de alguns filósofos, mas, enfim, não é essa. Então, aparentemente, né, de fato, né, a resposta certa é a D, né? O método que o interlocutor do texto, o estrangeiro, né, tá assumindo para desenvolver as questões é literalmente o método da dialética, ou seja, da contraposição de ideias, ok? Bom, volta aqui para mim, por favor. Então, meus queridos, é interessante dar uma estudada no Sócrates, porque assim, a partir do Sócrates, várias outras figuras na história da filosofia vão aparecer de uma forma assim. É como se o Sócrates, é como se a existência do Sócrates e a morte do Sócrates, né? Ele mesmo brincava com isso, né? Quando ele foi condenado, né? Vocês quiseram se livrar de mim porque eu estava incomodando, né? E vocês estão me matando achando que vão se livrar de mim. Só que a minha morte, na verdade, vai condicionar a existência de outros pensadores. Ou seja, vocês estão me matando achando que vão se livrar de mim, mas ao me matar, vocês vão abrir espaço para outros pensadores surgirem. E de fato foi o que aconteceu, assim, né? Depois da morte de Sócrates, a filosofia vai ter um desenvolvimento bem interessante assim, do ponto de vista histórico, porque você vai ter grandes figuras como Platão, Aristóteles, na antiguidade já, né? Que, assim, isso para falar dos principais, você vai ter mais tarde epicurismo, estoicismo, né? Enfim, é bem interessante, tá? Outra coisa, tenham sempre o cuidado, pessoal, de, ao estudar os diálogos de Platão, você perceber que os diálogos de Platão você tem que interpretar, tá? Não tentem ler o diálogo apenas como uma leitura qualquer, tá? Dentro dos diálogos de Platão, as ideias elas aparecem de uma maneira intrínseca, tá? Não é implícita, não é explícita, né? As ideias estão ali, mas você tem que ter um esforço interpretativo. Então, assim, além do Sócrates ser importante para vocês, do ponto de vista das discussões da filosofia, dos conteúdos da filosofia, é um cara que precisa ter um certo cuidado, tá? Beleza, pessoal? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, tá? Sobre o Sócrates.
Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre o Platão, falar um pouquinho sobre essa figura importante da história da filosofia, beleza? E aí a gente finaliza nas próximas semanas a parte de antiga, e aí a gente vai para a parte da filosofia medieval. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço para vocês e fiquem ligados aí no Tudo Mastigado, muita coisa boa tá chegando, beleza? Um abraço, pessoal, valeu!